vou falar do exemplo 5 agora, que eu acho que ele tem uma intuição geométrica interessante. No exemplo 5, o que a gente vai brincar é de contar em quantas regiões o plano é dividido conforme eu vou adicionando retas nesse plano. E para que isso não fique tão árido quanto parece, uma figurinha, né, sempre ajuda. Então, olha só, eu vou começar aqui, imagine que eu tenho um plano infinito aqui representado pela lousa, e eu vou começar com uma reta. Retas são infinitas, né? Elas têm dimensão 1, diferente do plano que tem dimensão 2, mas elas são infinitas nessa dimensão delas. Então elas vão, essa aqui no caso vai para cima para todo sempre, para baixo para todo sempre. E ao introduzir uma reta, vamos contar aqui, né? Eu fiquei com duas regiões, certo? Tem esse lado e aquele lado. Uma reta cortou o plano em 2 pedaços. Vamos introduzir mais uma reta, só que eu vou colocar uma regrinha agora. Tem que ser reta em posição geral. Posição geral quer dizer que eu não tenho retas paralelas e eu não tenho 3 retas que se intersectam no mesmo ponto. Com 2 retas nem era possível, mas isso vai ser relevante daqui a pouco. Então vou colocar mais uma reta aqui. Vejam que interessante o que aconteceu. Eu vim com essa reta cor-de-rosa aqui, estava na dúvida qual era a cor. Eu vim com essa reta cor-de-rosa aqui, ela veio quebrando uma certa região ao meio, partindo uma das 2 regiões que eu tinha ao meio, intersectou aquela reta e depois foi quebrar outra região. Então agora, a segunda reta, a reta número 2, ela faz com que eu fique com 4 regiões. Com uma reta, 2 regiões, com 2 retas, aqui, 4 regiões. Os computeiros aí, né, que não aguentam ver uma exponencial base 2, já estão supondo que vai acontecer quando eu colocar a terceira reta. E é por isso que a gente tem que ser preciso, porque a intuição de vocês estaria errada se vocês acham que vão ter 8 regiões. Vejam só, vou colocar mais uma reta aqui. Novamente, ela quebra em 2 partes toda a região que ela intersecta. Mas ela não vai intersectar todas as regiões, ela é uma reta, ela não consegue passar por aqui, por exemplo. Né? Então eu vou ter mais aqui, olha, essa região foi quebrada, essa foi quebrada e essa foi quebrada. Então eu tenho 3 regiões novas. Né? Então com 3 retas, eu tenho 7 regiões. Para a gente enxergar o padrão, eu vou fazer só mais uma, tá? E depois eu falo qual que é a fórmula que a gente poderia chutar por inspeção, mas depois eu vou falar. Vamos colocar ela por aqui, ó. Qual que é a ideia? Como está em posição geral, né, as retas, eu vou sempre intersectar uma das retas anteriores por vez. Então, se eu tinha aqui, quantas retas? Eu tinha 3 retas, né? Vejam o que acontece. Eu venho andando em uma região, quando eu intersecto a primeira reta, eu quebrei uma região em 2. Então, meu número de regiões cresceu de 1. Entre as 2 próximas retas, eu faço a mesma coisa, eu quebrei isso aqui em 2. Entre as 2 próximas retas, eu faço isso de novo, e depois da última reta para o infinito, eu quebro também essa região em 2. Tá? Então, cada região que eu intersectar, que essa nova reta intersectar, ela vai transformar em 2. Mas quantas regiões ela vai intersectar? Bem, ela só muda de região quando ela passa por uma reta. Se eu tinha 3 retas, ela vai mudar de região 3 vezes. Ela começa em uma região, muda 3 vezes, portanto 4 novas regiões. Tá? Então, com 4 retas, eu tenho 11 regiões, se eu não estou errando a conta. É sempre o número de retas que eu tinha antes mais uma. O número de regiões cresce em função do número de retas que eu tinha antes mais uma. Ok? Por causa dessa ideia de que cada região que eu passo, eu quebro em 2, crio uma nova região. Beleza, gente? Tá? Então, dá para contar isso, né? Dá para a gente saber quantas regiões eu tenho. E no caso, a expressão aqui, que eu quero provar, é que... Espera que eu estou me perdendo. P de n vai ser igual a n vezes n mais 1 sobre 2 mais 1.
eu estou jogando isso aqui direto, né? T de n é o número de regiões de um plano intersectado por n retas. Tá? É isso que essa expressão quer dizer. Eu estou jogando isso aqui direto porque essa aula é sobre provas por indução, não sobre esse resultado em si. Se a gente fosse desenvolvendo isso aqui, certamente a gente conseguia enxergar esse padrão aparecer, como a gente já fez com vários outros. Tá? Inclusive, eu convido vocês, para ficar mais interessante, olhar aqui, olha, com uma reta se essa fórmula bate, sabe? Com duas retas se essa fórmula bate e tal. Mas eu vou supor que a gente deduziu isso aqui, que a gente deu esse chute e vou tentar provar agora. Tá? E como o tempo é curto, eu não vou provar o caso base. Caso base vocês já viram várias vezes, é só supor n igual a zero e daí mostrar que a fórmula vale, né, que o resultado vale. Se eu tiver 0 retas, a gente vai ter uma região só, porque o plano não foi cortado por nada, é só ver se isso aqui vai dar 1 e vai, né, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Mas só vai sobrar 1 ali. Então, caso base, whatever, o negócio é a nossa hipótese de indução. Então, vamos lá. Ó. Hipótese de indução. Nem sempre o caso base é ridículo, tá? Tem que ser cuidadoso. Aqui nesse caso, né, o foco não está nele. A hipótese de indução é que T de n menos 1, quer dizer, quando eu tinha n menos 1 retas, eu tinha ali n menos 1, né, no lugar do n eu ponho n menos 1, daí n menos 1 mais 1 aqui vai virar n, acabou sobrando um n para cá, dividido por 2 mais 1. Esse é o número de regiões que eu suponho que eu tenho quando eu tenho n retas em posição geral. Tá? E daí eu quero fazer o passo e provar o resultado para T de n. Tá? Como eu quis mostrar isso porque tem uma intuição geométrica bem legal, mas não é o mais preciso matematicamente. Vocês vão ver que eu vou ter que dar uma apelada aqui, porque vem de uma continha bem independente ali da geometria euclidiana, quebrar o plano e tal. Então, o que eu quero mostrar é que isso aqui dá aquele número de retas que a gente chutou. Tá? E como que eu vou fazer isso? Bem, pega aqui o T de n, né, o número de regiões que eu tenho, e por construção, eu vou afirmar que isso aí é igual ao número de regiões que eu tinha. Então veja que aqui o argumento é um pouco diferente. Nenhuma reta foi removida, então o número de regiões que eu tinha, mais quantas regiões? Tantas regiões novas surgiram quando a nova reta apareceu, quantas regiões ela interceptou. Só que quando a gente fez lá, a gente percebeu isso, né? Olha, se eu tinha n menos 1 retas, essa reta nova que entrou, a enésima reta, ela vai cortar quantas? n menos 1 retas. Cada vez que ela corta uma reta, ela troca de região. Então, o número de regiões que ela corta vão ser n. Porque ela já começa em uma e cada vez que ela encontra uma reta, ela troca para cortar nas regiões novas. Né? Então, o número total de regiões com n retas é o número que eu tinha antes, mais n novas regiões que essa reta que eu acabei de colocar gerou. Pela hipótese de indução, que eu tenho aqui, esse cara é n menos 1 vezes n sobre 2 mais 1, mais as n novas regiões. Agora é só mexer algebricamente para a gente chegar naquele formato. O mais 1 eu vou deixar de lado mesmo, porque até na expressão final ele está de lado. Mas esse cara, para ficar bonitinho ali, eu vou chamar de 2n sobre 2. Tá? Então eu vou até colocar aqui para não ter que copiar tudo de novo. Olha. Chama ele de 2n sobre 2 para ficar com o mesmo mínimo dali, né? Então eu vou ter 2n mais n menos 1 vezes n, tudo isso sobre 2, mais 1 aqui. Coloca o n em evidência, eu vou ter n sobre 2 vezes 2 mais n menos 1. E o mais 1 para fora. 2 mais n menos 1 dá n mais 1, né? Então eu tenho n vezes n mais 1 sobre 2 mais 1, que é a expressão que eu queria chegar. Confesso que para mim é muito mais legal a parte geométrica, de tipo, como identificar o padrão de como as coisas vão crescendo, do que essa aqui, que é uma manipulação algébrica bem, né? Mas, ok? Só mais uma prova pra gente? Tudo bem, gente?